Amados, temos com quase 100 monitores ligados. Isso... Amém, William. Pode estar à vontade, William. Não, Túlio, pode falar. Irmãos, que a paz esteja no coração de todos. Eu, há bem pouco tempo, compartilhei com o Edinho, compartilhei com alguns outros irmãos, uns prints de uma conversa que eu tive com um irmão, aliás, não é mais irmão, é um ex-discípulo de Jesus, que conheci em Belo Horizonte, e que hoje mora na Alemanha. Durante um bom tempo, não tivemos nenhum contato, eu perdi o contato com Albuquerque, esse é o nome dele, e só que não faz muito tempo a gente voltou a ter contato. Não sei como ele conseguiu o meu WhatsApp e começou a mandar mensagens para mim. Edinho, eu queria só confirmar, tá? Eu estou sendo ouvido? Bem, estou ouvindo bem. Sim, sim. Sim. Alto e claro, pode falar. Tá, pois bem. Muito bem. E aí o que acontece? A princípio, ele começou a enviar algumas mensagens relacionadas ao judaísmo. Pelo que eu percebi, ele virou um adepto, ou se converteu ao judaísmo. E enviava mensagens defendendo o judaísmo e falando, claro, contra Jesus Cristo. Era áudio, todos os dias, áudios de rabinos. E aí, o que acontece? Eu, a princípio, fui ouvindo, tentava argumentar, e ele insistindo que alguns pontos, só para vocês terem uma ideia, ele sobre a vinda do Messias, por exemplo, ele quis dizer porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, né? E aí ele citou 2 textos do Antigo Testamento que falam sobre a vinda do Messias. E e eles dizem, né, que existem assim 2 interpretações, né, 2 vertentes lá dentro do judaísmo e que explicam a vinda de Jesus, a vinda do Messias, como será a vinda do Messias. E ele citou os textos, num fala de um homem vindo entrando em Jerusalém num jumento, e o outro vindo com grande glória. E aí eu até citei para ele, eu falei, olha, Albuquerque, na verdade, os 2 textos, né, são verdadeiros, mas falam de 2 eventos diferentes. Falam de um fato que já aconteceu, a vinda de Jesus, e o outro da volta de Jesus. Então, assim, os rabinos não estão enganados, não, só que eles não perceberam que um dos eventos que eles citam, né, já aconteceu e o outro está para acontecer. Assim, isso é só um exemplo assim, do que a argumentação que ele usou para me convencer a mudar de ideia em relação à fé, né, a fé em Jesus. Porque, segundo ele, né, desculpe, eu não comentei aqui, segundo ele tinha sido incumbido por Deus para me ajudar a abrir os olhos em relação a Jesus Cristo. E aí depois conversamos bastante, e quando ele percebeu, né, que eu não concordava, eu não podia, como eu falei com ele, olha, depois de tudo que a gente conversou, eu disse para ele, olha, eu não posso abrir mão da fé, porque é a fé que me mantém vivo. Então, o que acontece? Cláudio Albuquerque se afastou e voltou algum tempo depois. Ele voltou algum tempo depois já com uma mentalidade totalmente diferente. Ele me falou abertamente sobre o satanismo. E aí, quando ele me falou, ele começou a me mandar alguns vídeos falando sobre satanismo, e aí eu
acabei falando com ele que ele tinha escolhido um caminho muito ruim. E a partir daquele momento, ele assim, tirou a máscara. Aí ele demonstrou tudo o que ele estava sentindo, assim, o ódio, a raiva em relação aos cristãos, e disse para mim, com todas as letras, né, que o Deus dele ia tirar a minha vida. E não só minha vida, como a vida como dos membros da minha família. Então, a partir daquele momento, né, a nossa conversa acabou. A gente não teve mais contato, ele ainda mandou algumas coisas para mim pelo Messenger, mas eu não tive mais contato, né, porque a princípio até entendi aquilo como uma ameaça, mas ele disse que quem era ele para ameaçar a mim? Ele era só um ser humano, quem estava me ameaçando, na verdade, era o Deus dele. Então, depois daquilo, eu falei, bem, já que você... É isso que você deseja para mim, eu acho que não faz sentido a gente continuar mantendo contato. E a partir daí a gente, né, deixou de manter contato. Né? E aí, meus irmãos, né, eu queria aproveitar esse momento, né, e até a falar um pouco além do que eu acabei de falar. Eu não sei se sabem, eu acho que o Davi sabe, alguns outros irmãos sabem, mas eu também fui espírita, seminarista católico, iniciado em seita indiana, e por aí vai. E se me permitem dizer uma coisa, observo que o conhecimento intelectual, por si só, não ajuda muito. Na verdade, pode até ser perigoso, pois desenvolve no ser humano a falsa sensação de superioridade intelectual e de que somos capazes, quando na verdade não somos. Nossa inteligência foi corrompida pelo pecado, e devido a isso, não temos condição alguma de apreciar corretamente as coisas. Mas podemos nos iludir e acreditar que somos, sim, inteligentes e capazes de discernir com clareza tudo que é posto à nossa frente. E aí que mora o perigo, pois na nossa autossuficiência podemos cair em abismos terríveis. Cito aqui o exemplo do irmão que se tornou satanista. Antes dele se tornar satanista, como eu já comentei, ele foi atraído pelo judaísmo e se converteu, né? Se tornou um judeu praticante. Inclusive, nessa época, ele tentou diversas vezes, como eu citei aqui agora, ele tentou me levar para o judaísmo. Como eu disse, ele disse ter sido enviado por Deus para abrir os meus olhos em relação à minha fé em Jesus. Usou textos do Antigo Testamento, como eu já citei para vocês. Mas aí, quando depois de tanta insistência, eu disse para ele o seguinte: olha, Cláudio, vamos fazer o seguinte, assim, eu creio que Deus nunca me deixou enganar, e eu acho que ele não vai, e é o que vai acontecer aqui agora, ele não vai me deixar ser enganado novamente. Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar tudo isso diante de Deus, eu coloco e você coloca também. Se eu estiver enganado, Deus vai me mostrar, se você estiver enganado, Deus vai mostrar para você. Bem, eu fiz essa proposta e fiz o que a gente combinou. Eu não sei se ele fez, eu fiz. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Naqueles dias, eu tive um sonho que mais parecia uma visão, em que, assim, era falado claramente sobre a pessoa de Jesus, quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus, né, e que era o Cristo, né, ao contrário do que Cláudio acreditava. Então, a partir daquele momento, quando eu disse para ele, disse isso com todas as letras para ele, assim, aconteceu o que eu falei, ele manifestou todo o ódio que ele sentia e se afastou de mim, dizendo que não podia mais fazer nada por mim, né, porque o que ele tinha sido incumbido de fazer, ele tentou fazer, mas eu recusei aceitar, e a partir daquele momento que eu aguentasse as consequências da minha escolha, né, da escolha de viver apegado a uma mentira. Tudo bem,
né, ele se afastou, mas aí, como eu disse para vocês, tempos depois ele retornou, mas já retornou, assim, só voltando um pouquinho atrás, cheguei a ver algumas postagens dele, depois de algum tempo, no Facebook, sobre Lilith, a rainha do céu, e aí eu fiquei muito preocupado. Eu falei, o Cláudio está se perdendo nessa, porque é muita filosofia, é muito conhecimento intelectual, mas que eu vejo que não leva ninguém a nada, na verdade. E aí eu vi que ele estava se perdendo totalmente. E aí, só que aí, tempos depois, aconteceu aquilo que eu falei para vocês, meus irmãos. Ele me procurou já manifestando claramente ser adepto do satanismo, e aí foi quando eu falei para ele que ele tinha escolhido um caminho ruim, e ele, então, tirou a máscara e demonstrou todo o ódio que ele sentia e fez aquela ameaça, né, de que o Deus dele ia acabar com minha vida e de toda a minha família. Postei isso no grupo dos irmãos lá de Teresina, né, o Edinho viu e até compartilhou em outro grupo, né, e agradeço até os irmãos pelas orações, pelas palavras também que eu recebi. Muitos irmãos entraram em contato comigo, dando palavras assim, de consolo, né, de fortalecimento, coisa que me ajudou bastante, porque, é claro, né, a gente, quando escuta uma coisa dessa, né, a princípio, a gente se assusta um pouco, mas aí depois a gente começa a relembrar, né, aquelas verdades que a gente aprende, né, no nosso contato com o Senhor, e aí eu aí me tranquilizei, e também com as palavras e orações dos irmãos. Edinho, basicamente é esse o testemunho que eu quero dar para vocês, né, em relação a esse fato, né, que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Muito obrigado. Foi muito claro, muito nítido, né? Nossa preocupação aqui, conversando com o companheiro Fabiano, que daqui a pouco vai falar, nossa preocupação é que os irmãos, porque no caso, esse cara era um discípulo, caminhando com vocês. Sim. E, de repente, o cara virou a cabeça, assim, quer dizer, o evangelho que cremos, um evangelho tão contundente, perder a vida, renunciar a tudo, carregar na cruz, negar a si mesmo, e aí, de repente, esse evangelho que esse cara recebeu, que nós recebemos, não é suficiente para livrar esse irmão de hoje estar adepto de Lúcifer, né? Seguidor de Lúcifer, coisa impressionante. Antes de passar a palavra para Fabiano, companheirão aí, eu queria pedir que Rodrigues pudesse compartilhar. É um assunto que, de vez em quando, a gente compartilha junto. Eu creio que a internet está cheia de coisas, gente até com boa motivação, mas coisas absurdas. E muitos irmãos, nesse período que nós estamos atravessando essas quarentenas, que têm estado em casa, sem ver os irmãos, sem estar no grupo, sem se relacionar, tem levado os irmãos a virem de tudo quanto é coisa. E tem alguns irmãos sucumbindo a esse tipo de coisa. Eu queria pedir que Rodrigo pudesse compartilhar alguma coisa antes de passar a palavra aqui para o meu amigo flamenguista. Rodrigo. Olá, boa tarde, Dinho. Boa tarde, igreja. Realmente, hoje a gente vive, né, cercado por uma gama de informações, né? Hoje, com essa inovação tecnológica de internet, né, e eu tenho percebido que muitas pessoas têm deixado de ouvir os seus pastores, né, aquelas pessoas que nos cobrem, né, tanto com oração como com palavra, e têm dado ouvido para outras pessoas, né. E a gente sabe, né, na verdade, que eu entendo que Deus, ele não é monopólio de nenhuma religião, né. Mas o apóstolo Paulo, ele nos aponta, nos ensina para a gente caminhar em unidade de fé. Então, nós recebemos uma revelação, né, através do Espírito Santo, sobre o Evangelho do Reino, sobre a pessoa de Jesus, sobre o que é a igreja, né. Então, a gente tem recebido isso do Senhor, a gente tem multiplicado, né, essa palavra. E, infelizmente, muitas pessoas tem se ouvido, né, outros irmãos de outros contextos eclesiásticos, né, e tem abandonado, inclusive, a simplicidade de Cristo, né. Então, assim, muitas pessoas têm deixado, inclusive, de fazer
o que fazia antes, né, baseado em palavras de pessoas, né, ditas cristãs, que elas ouviram no YouTube, né? Então é isso. Então eu tenho percebido isso, né? Que a gente devemos continuar firmados, né, naquela palavra, naquele propósito que o Senhor nos revelou. E devemos continuar firme até o fim, né? Nessa mesma pegada, nessa mesma pisada, na simplicidade de Cristo, nos edificando uns aos outros e perseverando, né? Nos 4 pilares que a gente aprende, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses são os nossos fundamentos, né? Que o Senhor e os apóstolos revelaram. Então, vamos continuar firme nisso. É isso aí, Adinho. Amém. Fabiano, estamos aqui para te ouvir. Amém, querido. Na verdade, tem uma coisa assim que me impactava quando eu conheci você e os demais irmãos há mais de 30 anos atrás, né? Eu, como você sabe, vim de um contexto católico, Padre Cornélio, mas, assim, eu tinha uma pergunta comigo, né? Eu queria, de fato, saber quem é Jesus e o que é a igreja. E não só aquilo que vi naquela época, mas também, realmente, eu buscava no sentido de ler o que está escrito, que é tão simples, né? É tão simples que chama tanta atenção, né? Mas, assim, me vem à memória um texto que, na época, eu via os mais antigos sentar ao redor de muitos novinhos. Aquilo eu admirava, porque o que saía dali era com muita fidelidade, muita simplicidade. E me vem um texto aqui, um versículo, né? Que na época era muito falado, quando se falava do Evangelho do Reino de Deus, que é Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eu não vou ler todos os textos, são muitos textos que falam, mas na época o que me impactava é a questão de Jesus como modelo. Como ele viveu e como ele fez. Como ele viveu, o que ele pregava e como ele fez. E Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, quando a gente vê as Escrituras, a vida de Jesus, a gente vê bem claro o que ele falava. Então, aquilo ali, quando a gente sai daquilo ali, daquela simplicidade do que ele ensinava, é como diz, seja anátema, né? Lembrei também de uma menção de Paulo, no capítulo 20, versículo 27. Ele diz assim, Atos, capítulo 20, versículo 27. Ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso me traz uma responsabilidade daqueles que ganhamos, daqueles que cuidamos. Se fala muito sobre missões, sobre ganhar perdidos, mas não só nossos corações têm que ser fiéis aos perdidos, os que vêm, como aqueles que já estão. Aqueles que vêm e aqueles que já estão devem ser preservados com a verdade simples do Evangelho. Isso era um temor que, tanto nesse texto que eu li, como em 2 Coríntios 11:3,
Paulo temia. Ele temia que nós perdêssemos a simplicidade. Eu lembro que de 30 anos para cá eu já vi muita novidade, né? Já apareceu muita novidade, muita coisa nova. Se a gente for abrir o YouTube, tem muita coisa nova. Mas, na verdade, temos que ter nossos olhos em Cristo. Quem ele é, como ele viveu como obreiro, como pessoa, sua vida pessoal de santidade e comunhão com o Pai, e o que ele falava. E depois o que ele falava, o que ele ensinava aqueles homens ali. Então, ultimamente, nós temos repetido muito isso, tanto com os que têm chegado, os novinhos, como relembrado aqueles que já há muito tempo caminham conosco. Eu estou aqui com minha família há quase 20 anos, né? Tem mais de 30 anos que eu conheço o Edinho, mas uma coisa que eu assim agradeço a Deus, que é por misericórdia de Deus, e não tirar os olhos dessa simplicidade do Evangelho do Reino, de como Jesus fez, justamente a responsabilidade pelas vidas. Esses dias, só para concluir, Edinho, minha observação, esses dias eu estava no carro, eu ia para algum lugar, e aí eu lembrando de uma coisa, né? Quanto vale uma vida? Quanto valeu uma vida? Justamente aquela ida de Jesus, não só a ida para a cruz, mas desde que ele veio para cá, que ele se esvaziou. Valeu não só a cruz, mas valeu desde que ele se esvaziou e veio para cá, por uma vida. Eu dizendo a uma irmã, né, que ela se sentindo muito em luta, né, muito atribulada. E eu dizendo para ela que se só houvesse ela, Jesus tinha ido para a cruz. Jesus tinha vindo e tinha dado a vida por ela. Porque uma vida vale o mundo inteiro. Então, isso a gente não pode perder de vista, porque quando a gente não perde isso de vista, o valor de uma vida, a gente vai jamais se apartar daquela simplicidade que foi ensinada, para que não haja anátema, né, em tudo aquilo que a gente vive ou crê. Queria deixar essa observação aí. Aleluia! Amado, tem algum irmão que gostaria de somar ou fazer alguma pergunta para o William, que eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de tentar responder. Ou alguém queria somar com o que o Fabiano falou, com o que o Rodrigues falou? Alguém quer somar? Liga o microfone e fale. Ranieri, aqui de Mossoró. Ranieri de Mossoró. Pois não, Ranieri, pode falar. Eu estava aqui, como eu não sabia da profundeza do testemunho, graça e paz, meus irmãos. Eu pedi às meninas hoje para ficarem ali no quarto, né? A gente botou um filmezinho para elas, ficou eu e Paulinha aqui, até para não deixá-las impressionadas, né? Pela idade delas. E uma das coisas que a gente vem percebendo nas palavras é que irmãos que conheceram com esse rapaz conhecido do William, né? E eu não sei se o William poderia dar um background para a gente, rápido, a história um pouco desse rapaz, o quanto tempo ele conheceu o Evangelho, e essa mudança dele, de repente, para o judaísmo, e do judaísmo para o satanismo, né? Como essa reviravolta aconteceu, porque a gente fica impressionado. Enquanto o William vai me responder, eu queria ler até puxando pelo que Fabiano falou. Enquanto nós ouvíamos aqui o testemunho na sala, eu e minha esposa, 2 trechos da palavra me vieram muito forte ao coração, e eu queria ler porque eles se explicam por si só, né? Não queria me delongar nisso. Um deles está em João 6, quando Jesus está operando uma série de milagres, andando com seus discípulos, e vários discípulos começam a abandoná-lo. E Jesus junta os 12 e pergunta, e vocês também não vão me abandonar? E é um trecho conhecido, né, que Pedro responde,
João 6, versículo 68. Né? Eu vou ler do 66, só para puxar. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E Pedro respondeu-lhe, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro, não há um sequer que não tenha uma palavra de vida eterna como o Senhor falou. E o grande choque para a gente que ouve testemunhos como esse é de pessoas que conheceram esse Jesus e se revoltaram ou se magoaram de tal forma a ir para o lado totalmente oposto dele. E o outro trecho é o de Hebreus 13. Tem a ver um pouco com o que Fabiano está falando, desse testemunho, dessa simplicidade e dessa liderança de homens que nos antecederam, de homens que estão à frente dessa obra. Hebreus 13, a partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado, com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupavam. Possuímos um altar do qual não se tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso não aproveita a vós outros. Nós temos muitas palavras que confirmam a veracidade desse Jesus, que confirmam tanto o que o William falou, como o que Fabiano está falando, acerca desse evangelho, acerca de homens que se doam por esse evangelho e que estão à frente, né? E o que me deixa aqui cada vez mais confirmado é que não podemos ouvir barulhinhos aí fora e esse barulhinho enfraquecer a nossa fé, independente da situação que estejamos passando. E a minha pergunta inicial, para fazer esse contexto, foi essa, William. Se você poderia dizer o quanto esse irmão, né, ouviu do Senhor e depois o abandonou para algo tão extremo. E não só isso, né, trouxe inimizade mesmo até para vocês dois, né? Que o Senhor nos abençoe com sua palavra, o testemunho muito forte e que nos deixe alerta, que a gente vigie, né, os que estão de pé, para que a gente não tropece, não caia. O Senhor abençoe. Desculpe se me alonguei, mas queria deixar esses dois trechos, João 6,
Como é que faz? Não? Hebreus 13, para meditação. E essa pergunta, William. Antes de o William responder, William, seria interessante você colocar também que tem uma pessoa também na Europa que o Albuquerque Isso. convenceu e virou satanista. Você tinha me falado isso. Isso. É isso mesmo. Edinho, respondendo ao que o irmão perguntou, eu conheci o Albuquerque e assim que eu me converti em Belo Horizonte. E durante algum tempo, durante alguns anos, a gente conviveu lá, e ele era um irmão assim, gente boa, vamos dizer assim. Ele era um discípulo sério, eu não via nada assim que desabonasse a conduta dele. Mas aí o que aconteceu? Eu tive que vir aqui para o Nordeste. Hoje eu moro atualmente no Piauí, no sul do Piauí, e a gente perdeu o contato. E aí depois eu soube por alguns irmãos que o Albuquerque tinha se mudado para a Alemanha, para Luxemburgo. Me enganei. Para Luxemburgo. E lá ele começou a ter esse contato com o judaísmo, que foi falado aí que é uma coisa tão distinta, mas tem algumas coisas parecidas com a nossa, que tem a ver com a nossa fé. Então, por isso que eu acho assim, que não foi uma coisa assim, da água para o vinho, né? Foi uma coisa lenta, a princípio uma coisa mais ou menos parecida, ou que tinha alguma semelhança com a nossa fé, e depois ele foi se perdendo cada vez mais, né? Acredito que foi isso que aconteceu. Né? E eu acredito até que é assim que o engano... A sutileza, né? Sim, a sutileza. Desses passos, a sutileza. Isso. É assim que o engano entra na nossa vida. São pequenas coisas que vão... como a história da brecha no muro. Né? A princípio é uma brecha pequena, né? Mas aí a brecha começa a aumentar até o ponto que a muralha desaba. Né? Então, acredito que foi isso que aconteceu com ele. Né? Assim, eu também, olha, eu tenho eu queria até compartilhar com os irmãos aqui, assim, que uma coisa que até já aconteceu comigo, eu já sofri isso na pele, que muitas vezes a gente se prende ao conhecimento intelectual, né? A gente se prende eu sei de cor a apostila 1, a apostila 2, conheço todo o propósito eterno de Deus, eu sei disso, eu sei daquilo outro, mas é mero conhecimento intelectual a partir do momento que a gente, assim, não vivenciar aquilo, não tomar aquilo como, assim, uma coisa, colocar dentro do nosso coração e praticar. Né? Então, assim, tem até um versículo que chama muito a minha atenção e já chamou muito mais ainda, e assim, que me faz entender que é por aí, né, na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, lá no final da segunda carta de Pedro, ele fala assim, ó, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, eu acho que é isso, né? Quando eu paro para pensar assim sobre o Albuquerque, né, eu fico pensando também até que ponto ele conheceu Jesus. Será que foi só aquele mero conhecimento intelectual, né? Porque, olha, eu sinceramente, eu vejo assim, quando a gente conhece realmente Jesus, a pessoa, né, eu acho que é difícil a gente mudar o nosso pensamento em relação a ele. Né? A gente pode até fraquejar em alguns momentos, mas eu acho difícil a gente, na minha opinião, os irmãos me corrijam se eu estiver falando alguma inverdade aí. Queria que você falasse, Edinho. Will, que você falasse sobre a outra pessoa que ele convenceu. Ah, sim. Lá em Luxemburgo, tinha um outro casal de discípulos, né, que também eram de Belo Horizonte, foram lá para Luxemburgo, e o marido, né, o Júnior, no caso,
ele também foi levado aí por essa seita, e se envolveu com essa seita aí, foi levado por essas ideias, e hoje é satanista, né? A coisa ficou complicada, é claro, assim, em relação ao casamento dele, assim, porque eles acreditam, assim, uma relação livre, né, que as pessoas, sem nenhuma amarra, né, e, claro, a esposa acabou se separando da esposa, né, a esposa e dos filhinhos pequenas, né, que estão vivendo lá em Luxemburgo separados, né, estão separados, né, ela continua seguindo Jesus, ela está firme na fé, né, mas ele não, ele virou satanista. Fabiano, você quer falar? Realmente, Adinho, isso é uma tristeza grande, isso aí, né? Mas é como ele disse mesmo, só o conhecimento, o conhecer essas coisas, realmente se torna morto, sem vida. Quando fala essas coisas que eu até repeti aqui, que os irmãos conhecem, isso precisa de fato ser vida. Amém. Vida em nossa vida, né? Precisa ser uma prática. Eu preciso olhar aquilo que acontecia. Esse coração, quando Paulo fala em Atos 20, que ele tinha por aqueles, a preocupação dele pelo o presbitério, né, de Éfeso, realmente era algo do coração de Paulo, era vida. Então, quando deixa de ser vida para ser teoria, aí se torna o que no Brasil inteiro se fala, aquelas verdades se tornam apostila. E aí, realmente, a apostila recebe-se uma crítica, mas aquelas verdades simples, elas precisam deixar de ser apostilas, precisa até deixar de ser essas letras escritas aqui, elas de fato precisam ser vida em nós, né? Quando diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória, é justamente Cristo em nós, né? É isso, só para somar aí essa verdade. Viu? Alô, Fabiano. Está falando? Gilmar, Gilmar, quer falar, Gilmar? E só falar, complementar aí, Edinho, é escrito, né, que aquele que conhece a palavra e um dia deixa, diz que sai aqui por lugares áridos, né, e quando retorna, a pessoa volta 7 vezes pior. Então é isso, volta pior mesmo, né? É escrito, só isso mesmo para complementar a palavra do irmão aí. É verdade, Gilmar, tem que ter muito cuidado com isso mesmo. E não é fácil, né? Fica mais difícil. Com certeza. Amado, eu gostaria de dar uma... Edinho. Só um momento. Edinho. Quem está falando? Newton. Newton, eu preciso que você esperasse um pouquinho, que eu preciso falar aqui algo muito importante. Tá ok, então. Tá ok. Amados, é o seguinte, alguns anos atrás, eu conheci um jovem, o nome dele é Yelis. Esse cara tinha um pregado para ele, os solteiros, e ele estava junto de uma menina, a esposa tinha acabado de ganhar bebê, e ele, então, tinha se convertido na Assembleia de Deus, assim ele disse. E, quando chegou em casa, a mãe dele era Babaluxá, e ele, então, chegou em casa e começou a quebrar todas as imagens que havia na casa, porque a mãe dele morava ao lado do terreiro de Umbanda dela, aliás, Candomblé. Então, ele chegou lá, disse que era do demônio, e saiu quebrando todas as imagens que estavam dentro do terreiro. E a polícia veio ao local, ele foi preso. E aí, então, ele era filho único, a mãe estava revoltada, mas, ao mesmo tempo, era filho. E a delegada era da presbiteriana, e a delegada não prendeu ele, a delegada chamou ele e disse, olha, você vai precisar comprar as imagens que ela mandar você comprar. Deu um jeito de trabalhar, e você vai, o que ela pedir, eu vou perguntar. Agora, deixa eu falar uma coisa, meu filho, vem aqui no canto. Aí a mãe dele falou assim, olha, não por força nem por violência, mas por meu espírito. A fé que você abraçou
é uma fé que não é assim. Você tem que orar para sua mãe ter entendimento. Bom, aí então ele ficou orando, e nesse período, então, ele, na rua, os irmãos solteiros estavam fazendo trabalho, e ele veio me visitar e acabou caminhando conosco, e foi a alguns encontros gerais, e eu sei que ele falou para a mãe dele, orando para a mãe dele foi tocada, e a mãe dele resolveu me ligar. E eu, um dia, cheguei em casa, e pela cidade era espalhado cartazes de Manheda, né? Lia, jogava as búzios, lia as mãos, aquela coisa toda. E então, essa mulher, ela deixou o recado, a minha irmãzinha que estava lavando em casa, disse, olha, Ieda, disse, a mãe Ieda quer falar contigo. Mas aí eu só nem conheço ela, coisa e tal. Aí, uma semana depois, novamente o recado. A Ieda pediu, por favor, você entre em contato com ela, que ela quer falar contigo. Aí entrei em contato com ela pelo telefone que ela deixou, e ela disse para mim que queria falar comigo. Então, é o tipo de coisa que você não pode só, né? É o tipo de coisa, a mulher famosa na cidade, consultava os jogadores de futebol, consultava os políticos, tudo ia para ela. Então, eu chamei dois irmãos que eram pastores de denominações, vieram caminhar conosco, um pastor da Batista Regular e o outro tinha sido pastor da Assembleia. Esses dois irmãos foram comigo. Ao chegar lá, ela começou, fazia um som muito forte, era mais ou menos 2h da tarde, e essa mulher estava toda agasalhada, porque dizia que estava sentindo frio. Eu achei muito estranho. Mas ali, insensível ao lado do Espírito, ela começou a contar a vida dela. E olha só que coisa, gente, que vocês vão ver agora. Essa mulher foi criada num colégio católico, colégio de freira. Mas aí alguns padres davam aula lá. E os padres começaram a alisar ela, que era novinha, 8, 9 anos. E aí ela disse para a mãe que o padre estava alisando ela. E aí a mãe não acreditou, a mãe disse para ela, padre não peca. E ela continuou a falar que ela se revoltou com a Igreja Católica. Então, mais ou menos 14 anos de idade, ela fugiu de casa, na rua, sozinha, encontrou com um rapaz, muito bonita na época, e apesar que ela era idosa já, mas tinha feições bem afiladas. E aí, então, esse rapaz chamou ela para morar com ele, que ela falou que não tinha onde morar, fugiu de casa, aquela coisa toda. E ela foi morar na casa de um irmão, que ele era presbítero da Presbiteriana, e esse menino, logo em seguida, se tornou diácono. E esse menino a usou, e ela ficou grávida e não quis casar com ela. E ela, aos 16 anos de idade, ele começou a bater nela. Aos 16 anos de idade, ela pegou o filho e estava caminhando, fugiu de casa também, com o filho. Encontrou com uma senhora e disse assim, minha filha, eu estava vendo você aqui, que ela foi pedir dinheiro, e eu estava vendo você, eu quero falar uma coisa com você. Está com o dinheiro. Eu sou médium e o meu guia disse que você também é médium, que você deve desenvolver sua mediunidade. Venha para minha casa. E ela então chegou na casa dessa mulher, que era do candomblé, e daí por diante ela se iniciou, ela foi para a África, ofereceu cada osso do corpo dela a Satanás, e ela veio para o Brasil, se tornou famosa, foi para João Pessoa, abriu um centro e estava consultando. Essa é a história dela. Basicamente é isso. Tem outras coisas que eu, para não ser alongado, quero colocar. E aí, amados, essa mulher pediu que ela disse, olha, eu estou aqui conversando com vocês, mas os meus guias estão falando para mim para não ouvir vocês. Aí, nisso, o filho dela entrou e perguntou, você quer conhecer a minha filha? Venha comigo aqui. E eu deixei os dois irmãos lá. Quando eu voltei, eu fui lá, só conhecia, orei pela menininha, voltei. Quando voltei, a Dona Ieda já não estava mais lá, tinha entrado para dentro do quarto dela. E aí eu fiquei com a Dona Ieda, ela mandou a gente embora porque ela começou a passar mal, muito mal, e ela disse que os guias disseram para ela que ia matá-la, se ele ficasse aqui. Aí eu falei assim, olha, eu não pedi para vir aqui, ela que insistiu para vir, agora eu não vou embora sem orar por ela.
Aí eu fui entrar no corredor para ir no quarto dela, bater na porta do quarto dela, com os meus companheiros, né? E aí a mulher que mandava com ela, que depois vim saber que as duas se relacionavam intimamente, me pediu de entrar. Aí eu falei assim, sai da minha frente no nome de Jesus. E a mulher foi projetada na parede, grudou na parede, assim, em forma de cruz. Aí eu passei para o corredor, eu bati na porta, Daniela, aí vai embora, com uma voz diferente. Eu abro essa porta no nome de Jesus. Abriu essa porta e ela curvada, ela ficou curvada, ela não estava assim antes, ficou curvada, e aí o demônio falou para mim, eu vou matá-la. Ela não era para falar com vocês. Esse meu cavalo está querendo ficar desobediente. Lembrei de uma história. Na hora que ele estava falando com ela estava tão confusa, porque ela achava que ela estava servindo a Deus. Esse detalhe. E eu falei que ela estava sendo enganada. E ela falou assim, eu acho que sim, porque eu estava fazendo a cabeça de um santo, que quem não sabe, são 7 dias, raspa a cabeça, joga, come, bebe, faz necessidade no mesmo local. É um negócio imundo, tá? E aí, dona Ieda tinha me contado que, numa madrugada, ela foi lá e perguntou para aquela pessoa, Ogum está aqui? Se está. Exu está aqui? Se está. Maria Padilha está aqui? Se está. E Exu Caveira está aqui? Se está. Aí ela perguntou, e Jesus está aqui? Aí ela falou, quem? Jesus está aqui? E a pessoa falou, não, ele não está aqui. Aquilo cucou ela saiu. Foi quando ela resolveu ligar para mim. E aí, amados, quando a gente estou lá dentro, e o demônio falou que me odiava, e eu falei, graças a Deus, me odeia. Se tu me amar, você fica preocupado. Então, aí começamos a orar, ela caiu na cama, e chuvaram o demônio. E... Oi? Sim. Aí começamos a orar por ela, e teve uma hora que o diabo disse que ia matá-la, eu orei para não deixar. E, bom, foram vários demônios, aí expulsa aqui, expulsa lá. Teve uma hora que o filho dela assim, sai do corpo da minha mãe, essa expressão, sai do corpo da minha mãe. Aí o demônio disse assim, você é quem mais usa para perturbar a sua mãe? Eu só queria chamar a atenção disso, porque ele se intimidou e calou a boca, né? E o demônio, ele tenta fazer isso com a gente, tá? Tenta intimidar. Mas aí, um dos demônios que estava no coro dela lá, falou assim para mim, você não pode me expulsar no nome de Jesus, porque Deus que morre não é Deus. Naquele momento, eu não me liguei muito naquela frase, mas naquele momento eu falei assim, mas foi justamente a morte dele que venceu você, sai desse corpo agora, eu estou te mandando sair desse corpo. Aí depois a gente levou ela para batizar, lá no batismo aconteceu uma coisa muito interessante, dentro do carro, indo para lá, ela disse assim, os que estão dizendo que vão capotar esse carro, vão ver esse carro, vai matar todo mundo. Eu tinha um prêmio preto, e eu fiquei tão nervoso, irritado, indignado, que eu bati no volante. Quem comanda esse carro é o Senhor Jesus, eu quero ver o demônio ver esse carro. Vamos estar aqui também. E aí chegamos na praia, batizamos ela, e aconteceu uma coisa muito interessante. Essa mulher tem uma visão real do que é batismo. Ela disse assim, olha lá, e todo mundo já pensa, né? Que foi? Ela, sou eu, se você é onde? Ela estava ali, sou eu lá onde? Lá. Eu estou morrendo afogada. Ela viu ela morrendo afogada. O batismo é isso, Romanos 6. Quando você desce as águas, você morre com Jesus. Quando levanta, ressuscita para andar em novidade de vida. Pois bem, mas quando cheguei em casa, eu resolvi, foi quando me atinei para essa frase, que o demônio falou, Deus que morre não é Deus. Amados, essa frase existe em diversos lugares. Eu estava falando com ele hoje, a Lica, essa coisa tão inocentezinha que muitas das meninas que estão no nosso colégio têm seguido isso, a bruxaria branca, que é com ervas, que faz chá disso, chá daquilo, ensinando a fazer chá para tomar banho de rosa, coisa que é dito nessa revista, que mensalmente está na banca do jornal. Eu sei de filhos de pastores que começaram a seguir esse negócio.
E nessa letra diz, Deus que morre não é Deus, dizendo que Jesus é fraco porque morreu. Lúcifer, que é um Deus incompreendido, um Deus forte, Lúcifer. Então, amados, o satanismo não está tão longe para alguém chegar e acreditar, não. Nós temos que crer, como os amados estão falando, nos orientando, sendo usados pelo Espírito Santo, nós temos que crer que quem não está ali, nesses princípios simples do Evangelho, né, temo que, como enganou Eva, os Gálatas estavam sendo enganados, capítulo 3 de Gálatas. Paulo falou, olha, vocês começaram no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. O que é, gente, o judaísmo? Para poder ser um fiel, um seguidor de Deus, Jeová, tem que cortar o prepúcio. Paulo ficou tão irritado um dia que falou assim, tomar que na hora que for cortar, corte logo tudo. Né? O que estava dizendo isso? Ampute logo mesmo. Como é que pode começar no espírito e aperfeiçoar na carne? Então, começou com o judaísmo, uma coisa aparentemente inocente, e aí, como falou, chegou ao satanismo. Então, de fato, os irmãos estão trazendo a palavra para a gente, não vos engane, ninguém está longe disso. Comece a deixar as coisas simples, de um relacionamento, de juntas e ligamentos, do amor, de relacionamento uns com os outros. Essa pandemia tem arrancado os irmãos dessa simplicidade e levado a coisa rebuscada de teologias, como falou ele para a gente. Temos que viver essa simplicidade que o Senhor nos trouxe, amados. Viver esse evangelho, visitar a casa uns dos outros, orar uns pelos outros. Isso é coisa simples. Colocar em prática as coisas que nós ouvimos, dessa apostila, que pode virar letra, tá? Pode virar letra, sim, apostila 1 e 2, mas essas coisas simples que nós recebemos, linda, tremenda, tão impactante que foi para a gente no começo, mas aí você fica, essa coisa é chata, a mesma coisa. Olha, gente, Paulo falou duas situações, Hebreus 2:1, né? Como foi em Hebreus 2:1? Fabiano, eu sei que Hebreus 2:1 falou assim, não me canso de dizer as mesmas coisas para vós. Né? Não me canso de dizer, Hebreus 2:1 Acho que é Filipenses 4 também, né? Filipenses 4. Filipenses 3:1, Lucas 1:4, Hebreus 2:1. Gálatas 6:6. São textos que falam, gente, da simplicidade. As mesmas coisas. Das mesmas coisas. Não nos cansemos disso, queridos. Amém? Querido, o nosso horário já extrapolou? Edinho, gostaria de falar, o Newton. Meu, tem que ser rápido, que já está extrapolado o tempo, tá? Fala. Ok. Eu gostaria, não queria sair dessa live sem deixar registrado, né, duas coisas. Uma é em relação à questão aqui do grupo caseiro, que ainda estão acontecendo situações de irmãos sendo contaminados, né? E pedir que os irmãos orassem aqui pelo grupo caseiro da Barra do Ceará. Né? Temos uma irmã, uma discípula nossa, que perdeu a mãe, agora há pouco, ela também esteve doente, né, e está passando uma luta muito grande, o nome dela é Lígia, Ana Lígia. Ela está tendo dificuldade de ir trabalhar, não está conseguindo trabalhar, né, está tendo muita dificuldade esse período pós-Covid e ter perdido a mãe dela, né, queria que os irmãos estivessem orando por ela, o nome dela é Ana Lígia. E a outra é a Diana, né, ela se encontra doente, ela fez o exame hoje, graças a Deus deu negativo. Né, mas ela está também passando aí uma luta, né, ela está adoentada no momento, a gente tem se falado, na medida que eu posso, né, tenho me colocado aqui à disposição de poder ajudá-los, mesmo estou aqui meio impossibilitado, mas queria que os irmãos soubessem, tomassem conhecimento e orassem pela vida da Diana, certo? Então, a Ana Lígia e a Diana. E a segunda coisa, não queria deixar registrado, né, o meu agradecimento, mesmo assim, por todos os irmãos que estiveram envolvidos nesse processo que a gente passou, e hoje está numa situação bem melhor, graças a Deus, a bondade dele. Queria agradecer a todos que oraram, os que me visitaram, todos aqueles que me mandaram, nem que fosse uma mensagem. Eu queria dizer assim,
como é importante numa situação dessa, você receber pelo menos uma mensagem, pelo menos uma ligação, né, daqueles que a gente sabe que nos amam, né? Então, como foi importante, eu creio que esse amor, esse cuidado, né, mesmo aqueles que não puderam vir, mas de alguma forma manifestaram esse amor. E, em especial, eu queria deixar, assim, o meu agradecimento à doutora Paula, da cidade de Patos. Né, o meu muito obrigado. Eu tenho o meu coração muito grato à doutora Paula, porque depois que ela começou a acompanhar a situação, ela mudou completamente, né? E eu quero, assim, agradecer. Sou muito grato a Deus, toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Mas eu quero deixar a minha gratidão aqui expressa, porque todas as vezes que eu precisei, todo o cuidado, toda a atenção, todo o carinho, todo o retorno que ela deu. Então, quero deixar isso registrado, que o dom que Deus deu à doutora Paula, ela tem abençoado a nossa vida, né? Eu sei que não foi só comigo, com outros irmãos também, né? Mas é importante que isso fique registrado, né? Nós temos hoje uma pessoa na congregação que tem se deixado ser usado por Deus. Muito obrigado, doutora Paula. Um abraço no seu coração. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Mas é chorão. Amém. A questão da gratidão é muito importante, muito importante. O retorno da gratidão agrada o coração de Deus. Isso é com discípulos, nações, e é muito importante. Pode falar, Paula, você quer falar também, sua chorona? Vá. Já estou chorando aqui. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Ele tem sido muito zeloso em me colocar nos espaços certos, né, com as pessoas certas, tomando as decisões corretas. E, assim, eu sou muito grata a ele, porque ele não me deixou enganada, deixou ir com a onda, entendeu? E a gente vive nadando contra a maré, né? E é assim mesmo, né? Nós somos perseguidos, né? Somos, né, diariamente, né, confrontados, mas cremos naquele Jesus que morreu, mas que ressuscitou, né? E que foi aquele que me chamou ali atrás, lá quando eu tinha 14 anos, e me chamou para cumprir o propósito dele na minha geração, né? Então, assim, eu sou muito grata de poder servi-lo, né, mas dizer a vocês que toda honra e toda glória, que não a nós, Senhor, né, mas para o teu nome da glória, porque toda sabedoria ele vem do alto, né? E o Senhor fala que a gente, quando tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, e o Senhor tem realmente, assim, derramado, né, tem feito sobrenatural. E eu quero dizer a Nilton que Nilton é um dos meus pacientes mais organizados, né? Organizados foi muito interessante, né? Ele consegue, a gente consegue transitar na clínica com ele, com raciocínio clínico brilhante, pela riqueza de detalhes, né, que ele nos dá. Então, assim, irmão, você que está dizendo que eu fui hoje eu lhe abandonei, não foi? Mas hoje eu realmente passei por vários desafios. Eu estou num momento bem desafiador, né, de decisões, e essas decisões, toda mudança, para mim, ela às vezes é muito dolorosa, mas eu quero cumprir o propósito de Deus na minha geração, tá certo, Nilton? Foi um prazer muito grande, tem sido, né, você ainda não tá de alta não, tá certo? Obrigada, irmãos. Amém, aleluia.